Graça e paz. Irmãos, o pastor já confidenciou algumas vezes, quando ele faz a programação, ele está fazendo a programação e está dizendo assim: eu queria pregar nessa noite, eu queria pregar nesse tema, hoje eu confesso que eu digo o contrário. Quando começou os louvores, eu disse: eu queria não pregar hoje, porque eu queria estar no banco ali, cantando e chorando, que os louvores hoje foram muito impactantes. E algumas vezes eu tinha que me segurar aqui, eu engasgava a voz assim, eu posso deixar a voz engasgar demais, porque daqui a pouco eu vou precisar da minha voz, né? Que Deus continue abençoando a vida do Ministério do Louvor da nossa igreja. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E nós iremos ler a partir do verso 25. Lucas 2, a partir do verso 25. Eu não sei se alguma versão dos irmãos tem no título em cima desta passagem bíblica escrito assim: nunca dimitis. Alguma Bíblia de vocês tem isso escrito? Alguém tem isso em cima? Nunca dimitis? Não. Sandro, a sua tem, Sandro? Nunca dimitis, né? A Luciana tem, Luciana? Você pode dizer, hoje é grátis, hoje não cobra não, pode falar, me ajude. Nunca dimitis quer dizer o seguinte: agora podes me despedir. Vamos todos juntos, acompanhe essa na sua Bíblia. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelado-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória ao teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações e que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Você podia orar comigo nesse momento? Repetir uma oração comigo? Eu vou orar aqui e você ora daí. Quantos podem fazer isso? Digam amém. Amém. Vamos juntos. Senhor meu Deus, libera a tua palavra essa noite. Que ela entre no meu coração. No nome de Jesus. Amém. Antes de a gente entrar na mensagem, eu queria, como ajuda para esse momento, eu queria chamar o irmão Alberto Júnior. Ele vai louvar ao Senhor. E durante esse canto, eu queria que você prestasse bem atenção na letra do hino que o irmão Júnior vai cantar nesse momento. Você já realizou o grande sonho de sua vida? Eu não sei, hoje, quando o pastor pregava de manhã, ele disse assim, que o filho dele, o Lucas, disse: pai, esse foi o melhor dia da minha vida. E o cara tem 5 anos só, né? Parece que já viveu toda coisa na vida, né? Esse hoje foi o melhor dia da minha vida. Você já sonhou muito com alguma coisa, você esperava muito que acontecesse, aquele dia que chegasse? Eu já.
Eu me lembro que no dia que eu casei, fui tomar banho, estava no chuveiro tomando banho, pensando assim, meu Deus, vou casar. Rapaz, eu vou casar. Eu vou morar com a minha esposa, vou para a minha casa, sair da casa de minha mãe, de meu pai, vou casar, é hoje. Chegou o dia do meu casamento, é hoje, né? Aí chega aquele dia que você esperava tanto tempo, lutou, se sacrificou, esforçou-se. Aí chegou o dia. Aí depois chegou o dia do nascimento do meu primeiro filho. Aí vai nascer hoje, meu primeiro filho. Sonhei tanto isso atrás. Aí, primeiro filho. Aí, com o tempo, a gente começa a sonhar assim. Eu queria ser pai de uma menina. Aí, daqui a pouco, o Nana engravida de novo. Aí, meu Deus, como é menina. Aí, sonha, espera aquele dia. E, assim, tem dias que a gente sonha que vai chegar desse dia. Eu sei que todo mundo tem isso. A gente, quando é novo, está lá crescendo, está adolescência, ainda adolescência, a gente sonha com o nosso primeiro emprego, a gente sonha com tanta coisa. E chega esse dia, a gente fica ansioso. E eu acredito que na minha vida e na sua vida tem sonhos ainda para se realizar. Amém? A gente leu a história de um homem que tinha um sonho. E que foi revelado não por vontade própria, simplesmente dele, mas do encontro dele com o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando termina o Antigo Testamento, até os escritos do Novo Testamento, tem-se um salto temporal, tem-se um tempo de 400 anos chamado o silêncio de Deus. Durante esses 400 anos, Deus não falava e nem se manifestava diretamente ao povo. Interessante que, durante 400 anos, as famílias e os judeus, eles mantinham, muitos deles, a esperança no tudo que era prometido no Antigo Testamento, que o Messias virá, que o Cristo virá, que o Salvador de Israel virá. Eles acreditavam nisso e passavam de geração a geração. 400 anos até chegar o nascimento de Jesus. De fato, muitos perderam a crença. Muitos não passaram de geração em geração. Alguns não esperavam mais. É semelhante hoje quando se fala que um dia Jesus vai voltar. Eu acredito que, como Lucas fala nos primeiros escritos dele, no livro de Atos, ele começa contando a respeito da ascensão de Cristo, quando Cristo é elevado à altura. Diz que os discípulos estão reunidos e os varões de branco se aproximam dele, diz, varões galileus, quando eles veem Jesus subir aí, por que vocês estão olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi astuto ao céu, ele há de vir. Assim como vocês estão vendo ele vai voltar. E Pedro, ainda no primeiro século, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, que muitos já começavam a comentar o seguinte, naquele tempo, no primeiro século, desde que nossos pais dormiram, que a gente escuta a promessa da vinda de Jesus, não voltou ainda. E muitos começaram a desacreditar disso. Como muitas vezes nós escutamos hoje em dia, desde que eu sou pequeno que diz que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou. Mas um dia Jesus vai voltar para buscar a mim e a você. Amém? Quando, nesse período desses 400 anos, já no final desse período, existia um homem, um servo de Deus, alguém que esperava a chegada do Cristo e aguardava a consolação de Israel prometida nos livros do Antigo Testamento. Esse homem se chamava Simeão. E se você acompanhar comigo, os versículos que nós lemos, o versículo 25, o versículo 26, o versículo 27, deixa bem claro a ação do Espírito Santo de Deus na vida desse homem. Tem muita gente que diz, a Igreja Batista não acredita no Espírito Santo, a Igreja Batista não valoriza o Espírito Santo. Nós acreditamos, sim, na ação do Espírito Santo de Deus. Seria muita falta de raciocínio lógico, de inteligência, não acreditar e não respeitar e não valorizar o Espírito Santo de Deus. Nós respeitamos muito a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus revela aquele Simeão e diz, olha, servo de Deus, tu não vai morrer não. Antes de você ver o Cristo, os olhos verão o Cristo. E ele guardou essa esperança e essa fé em seu coração.
Um dia, o Espírito Santo toca no coração dele e diz: vá ao templo hoje. Vai acontecer algo tremendo na tua vida no templo hoje. Se você está aqui essa noite, mesmo sendo convidado por alguém, mesmo sendo chamado por alguém, acredite, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus queria você aqui essa noite. E Simeão vai. E é no dia que os pais de Jesus levam Jesus a fazer o costume dos judeus. Quando uma mulher dava luz a um filho homem, ele tinha que ser apresentado ao templo. E quando ele era apresentado ao templo, a mulher só podia fazer isso depois de 30 dias do menino nascido, porque ela era considerada ainda impura nesses 30 dias. Só depois dos 30 dias, segundo o costume de Deus, ela poderia ir ao templo. Se fosse filha mulher, seriam 2 meses para fazer isso. Filho homem era 30 dias para apresentar no templo. E quando chegasse no templo, a apresentação, a consagração, a entrega era a seguinte: ela consagrava o filho e tinha que ter algum recurso para pagar pela redenção e pelo resgate do filho. Era um costume bem interessante judeu. Quando se era de posse, quando se era rico, dava-se um bezerro. No caso de Jesus, foi tão simples a vida dele nesse mundo. Ele escolheu ser tão simples que eles deram a menor oferta, que era pombas, pássaros, coisa mais barata, por causa dos recursos financeiros dele. E no momento que chegam lá, aquele homem que esperava a promessa de Deus, que ele olhou Maria chegando com José, com Jesus no braço, o Espírito Santo revela: é esse. Esse é o que há 400 anos vem sido esperado. Esse é o que Isaías falava lá há mais de 600 anos. Esse é o que os profetas falaram desde o princípio. É esse o Salvador de Israel. Imagina a realização do sonho agora de Simeão de pegar a criança, o menino Jesus, em seus braços. Eu, nos meus sonhos, quando acontece, eu fico tão contente. Agora, imagine um homem que foi prometido o seguinte: você só morre depois que você colocar Jesus, o Salvador, nos seus braços. E eu fico imaginando a reação daquele homem quando tem Jesus nas suas mãos. Que ele recebe da mão de Maria e pega o menino e os olhos dele contemplam Jesus. Nessa noite nós cantamos diversos hinos que falam da reação que nós teremos no dia que nós também tivemos a realização dessa promessa que Simeão teve. Um dia os nossos olhos verão a Jesus. Um dia nós estaremos diante de Jesus. E o hino que nós cantamos é assim: eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu não sei se na sua presença eu vou pular de alegria, se eu vou me jogar aos pés de Jesus e beijar. Mas imagine a sua chegada diante de Jesus. Imagine o seu momento quando você se deparar diante de Jesus. O que você vai dizer? Imagine a vitória que será estar diante de Jesus para receber o seu galardão. Diante de um mundo corrompido, diante de um mundo sujo, diante de um mundo imundo, diante de tanta tentação e dificuldade, você contemplar Jesus face a face. E você sentir assim: Senhor, eu não merecia estar aqui, mas a sua graça e o seu sacrifício me trouxe até aqui. Você vai dizer o que, Jesus? Será que você vai respeitar o momento e se conter e ficar bem contidinho? Eu espero que você fique, porque eu não acredito. Se fosse agora na minha frente, Jesus chegasse e disse: Saulo, você venceu, eu pulava no pescoço dele. Eu ia chorar tanto agarrado com Jesus. Eu ia agradecer tanto pelo que ele fez. Senhor, se fosse por mim, eu ia para o inferno. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Se dependesse dos meus pensamentos, das minhas atitudes, eu estava perdido, Senhor. Mas foi a sua graça e a sua misericórdia que me fez vencedor. Foi o seu sangue derramado que me deu essa vitória. Não há outro no mundo, Senhor. Não haveria outro que pudesse fazer isso, o que o Senhor fez. E eu queria, como o hino que a gente cantou, beijar até os pés dele, de gratidão que ele fez por mim.
E eu sei que não será diferente com você. Eu acho que eu seria o mais extravagante de todos. E você, quando chega lá? Talvez você ganhe para mim, mas Simão teve essa oportunidade. Nós vivemos num mundo em que a gente tem medo da morte. Ninguém quer morrer. A palavra de Deus diz que para os servos de Deus, o morrer é lucro. A gente quer o lucro da caderneta de poupança, a gente quer o lucro do trabalho, de todo investimento. Esse lucro é um lucro, a gente corre desse lucro. Perguntar, você quer ir para o céu? Eu quero. Você quer morrer agora? Não. O próprio apóstolo Paulo teve uma experiência tremenda, que ele mesmo não sabe se foi em sonho, se foi dormindo, foi acordar, ele não sabe. Ele diz assim, ó, eu tenho um lado que quer muito partir e morar para viver com Deus eternamente, porque é infinitamente melhor. Mas tem outro lado que eu preciso estar aqui para fazer algumas coisas assim. Todos nós, ninguém quer partir disso. Mas Simeão, quando ele tem Jesus nos braços, quando ele segura o menino Jesus, que ele contempla a face de Jesus, ele diz, eu estou vendo, eu esperava a consolação de Israel, e eu estou vendo a salvação. Ele é a luz do mundo, ele é a luz dos gentios, é ele. E ele diz, Senhor, o Senhor pode despedir o seu servo em paz. Senhor, eu já posso morrer, porque meus olhos viram a tua salvação. Ele não tem mais a sua vida por preciosa, ele não tem mais metas nesse mundo, ele está totalmente grato a Deus e seguro que aquele menino é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. O papo estava tão bom, o momento estava tão lindo, que Maria e José estavam olhando aquele menino segurando Jesus nas mãos, e estavam, diz a palavra de Deus, admirados com aquele momento. Pela atitude de Simeão e por cada palavra dita por Simeão. Eles estavam encantados, diz a palavra de Deus. Naquele momento de alegria, Simeão olha para Maria e diz assim, esse menino, preste bem atenção no que diz. Eu quero que você leia comigo o versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, preste bem atenção no que a palavra de Deus vai dizer agora. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Não parece algo bastante pesado para um momento tão bonito? O momento era muito lindo. O momento era um momento de uma realização de um sonho revelado pelo Espírito Santo de Deus. O momento era um momento que um homem estava segurando uma criança, o Salvador do mundo. Ele disse, esse é o Salvador do mundo. Esse é a luz do mundo. Aí diz a Maria, esse menino, ele está destinado a ser ruína de muitos e salvação de muitos. Se alguém perguntasse, Simeão, como assim? Não estou entendendo. Eu diria, é porque por ele muitos serão salvos e por ele muitos serão condenados. Ele não para por aí, não. Ele vai para Maria e diz assim, e você? Vai sentir uma dor, como se uma espada estivesse transpassando você, por tudo que vai acontecer. Porque esse menino é causa de contradição. E eu fiquei pensando que eu posso decidir o que Jesus será para mim. Jesus será o meu levantamento ou a minha destruição? Jesus será a minha ruína ou Jesus será a minha salvação? Porque acredite, para muitos Jesus vai ser a ruína, para muitos Jesus vai ser destruição. Porque não darão valor ao sacrifício de Jesus.
porque não darão importância ao sacrifício de Jesus, à dor de Jesus, à dor de Maria, ao amor de Jesus por cada um de nós. A gente vive no mundo em busca de nossas realizações, em busca de nossos sonhos, em busca de nossas metas, e nossas metas muitas vezes estão bem distantes daquilo que Jesus espera da gente, daquilo que Deus planejou para a gente. Jesus foi até o fim no seu plano e não desistiu de nenhum de nós. Jesus se permitiu estar diante de Pilatos e dos homens para ser julgado. Jesus se permitiu ir até a cruz do Calvário, porque ele sabia que se depender de mim, eu jamais estaria diante da face dele vitorioso. É dependendo dele que nós um dia seremos vitoriosos. É por causa do sacrifício dele. E Jesus suportou até o fim. Desprezo dos homens, ele suportou até o fim. Rejeição, ele suportou até o fim. Surra, suportou cada chicotada até o fim. Cruz, morte de cruz, e ele suportou até o fim. Pregado numa cruz, ainda assim liberava perdão, e ele suportou até o fim. Eu sei que você já escutou muita mensagem a respeito do sacrifício de Jesus. Eu escutei um comentário essa semana que me deixou mais ainda perplexo e mais ainda que só podia dizer assim: obrigado, Jesus. Diz que quando Jesus estava na cruz, em algum momento ele disse: eu tenho sede. E pediu água. Você sabe o que foi que fizeram com Jesus nessa hora que ele pediu água? Deram o que a ele? Ensoparam numa esponja, correto? Não é isso que diz? Colocaram uma vara, uma esponja, que ele estava na cruz, e naquela vara, com a ponta da esponja, colocaram vinagre e colocaram na boca dele. É quando ele disse: está consumado. E eu vi um comentário que dizia assim, que na hora que Jesus pediu: tenho sede, não existia a possibilidade de alguém ir procurar para confeccionar uma vara, uma esponja na ponta, para preparar tudo isso, que ele está com sede agora, tem que ser imediato para mandar água para ele agora e tal. Não tinha como procurar uma vara, procurar uma esponja limpa, pura, não tinha como fazer isso. E o comentarista dizia que naquele local existia muitos sanitários. Só separava-se assim, vários assentos sanitários para mulheres de um lado e para homens do outro. A diferença era essa. E esses sanitários eram limpos com varas e esponja na ponta. Você sabe o que Jesus suportou por mim e por você? Você sabe onde os soldados romanos foram buscar aquela vara com esponja para botar vinagre e botar na boca de Jesus? Você sabe onde foram procurar? Exatamente. Exatamente. Jesus não precisava passar por isso. Quem precisava e quem merecia era eu. Ou você não? E por que ele foi até o fim? Porque ele me ama e ele te ama também. E ele suportaria tudo de novo, para que um dia os nossos olhos se alegrassem como os olhos de Simão se alegraram quando viram Jesus. Ele fez tudo isso para que um dia a gente possa estar diante da face dele, olhar nos olhos dele e dizer assim a ele pessoalmente: obrigado, Jesus. Você suportou até isso por mim, Jesus. O que o Senhor vê em mim que me ama tanto, Jesus? Eu falho, cheio de defeito e pecador. E o Senhor foi até o fim por mim. O Espírito Santo, que tinha intimidade com Simeão, disse: esse menino é para a ruína de muitos, mas vai levantar muitos também. Por que ruína? Porque diante de todo esse sacrifício, muita gente será incapaz de sacrificar os seus prazeres, o seu estilo de vida, tudo, para abraçar esse Jesus, entregar a sua vida a esse Jesus. Vai preferir. Ele fez porque quis,
eu tenho outras prioridades, é mais importante a minha vida. E quando Jesus estava lá passando por toda aquela humilhação, dizendo, não é mais importante a minha vida, não, é mais importante a sua vida comigo na glória um dia. E não desistiu de nós. Por isso, eu não sei como vai ser a minha reação quando eu chegar diante de Jesus. Eu não sei como vou dizer a Ele, Senhor, eu não mereci o que o Senhor fez, não. O Senhor suportou tudo aquilo por mim. Se eu puder beijar o pé dele, eu vou beijar o pé dele. Se eu puder pendurar no pescoço dele, eu quero pendurar no pescoço dele. Eu quero olhar para ele e quero dizer, muito obrigado, Senhor. Era para eu estar nessa hora no inferno. Era para eu estar nessa hora sem esperança nenhuma. Mas o Senhor fez tudo isso por mim. E diante do que Simeão disse, Senhor, eu quero estar do lado do que o Senhor vai levantar. Eu não quero que o Senhor seja ruína para mim. Eu quero que o Senhor seja a minha vitória. E eu sonho que Deus, Jesus Cristo, seja o que vai te reerguer essa noite, no nome de Jesus. Eu quero que a sua vida seja reerguida por Jesus. É clara, a colocação de Simeão é muito clara. Não é um homem cheio de invenção, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É um homem que no momento daquele, ele não poupou palavras, ele não aliviou a situação. Ele disse a Maria, esse teu filho é contradição. É contradição. Ele vai erguer muita gente em Israel. Vai erguer muita gente no meu povo. Mas esse menino vai ser a destruição de muita gente. Porque o que ele vai passar e o que ele vai sofrer, e que tu vai ver, Maria, a dor que tu vai sentir de ver o teu filho. E eu fiquei pensando, por que ele não disse isso a José? E nos escritos, quando fala da morte de Jesus, só fala de Maria. E eu fico pensando que José já tinha morrido. Mas ali, a mãe ia ver o filho dela ser cuspido, ia ver o filho dela ser espancado, ia ver o filho dela ser erguido na cruz, ia ver pessoas colocar aquela esponja nojenta na boca do filho dela. Isso é uma dor, acredito, semelhante a uma espada rasgando a pessoa por dentro. E tudo isso foi permitido. Para quê? Para que depois de 2000 anos fizesse filme sobre isso, escrevesse história sobre isso? Não. Foi para que um dia você tenha a sua reação quando se encontrar diante de Jesus. Se Jesus estivesse dentro de você essa noite e dissesse, filho, você crê no meu sacrifício? Você acredita no que eu passei por você? Você seria capaz de dizer assim na frente de Jesus? Você fez porque quis, isso não vai mudar minha vida em nada. Eu sei que muitos aqui diriam, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. O que eu posso fazer, Senhor, em retribuição a isso? Nunca nós faremos algo semelhante para ser comparado. Mas o que Jesus espera de nós? Que nós entreguemos a nossa vida a Ele. E que diga assim, Senhor, eu quero ser erguido pelo Senhor. Eu não quero que isso seja a destruição da minha vida, não. Eu quero dizer ao Senhor pessoalmente, obrigado, Pai. Pelas minhas forças, pela minha santidade, pelos meus méritos, era inferno. Mas pelo seu sangue é céu. Pelo sangue de Jesus é céu para você.